E para ministrar a próxima aula desta maravilhosa noite, temos ele, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, neurologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, colaborador do ambulatório da Faculdade de Medicina da USP, com âmbito em cefaleia, coordenador nacional da linha de cuidados em cefaleia da UHG Américas, neurologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da equipe de neurologia do Hospital Carlos Chagas, Rede Américas, e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, da Academia Brasileira de Neurologia, da International Headache Society e da American Headache Society. Temos com ele, então, doutor Márcio Natan. Muito bem, pessoal. Posso, então, compartilhar a tela? Pode sim. Pode sim. Veja, Wellington, eu vou já aqui, enquanto compartilhando, confesso para vocês que eu estou muito honrado em participar, e eu vou contar um pouquinho por que eu estou bastante contente de participar nessa apresentação aqui da LANC. Tudo certo? Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo. Muito bem, pessoal. Esses são os conflitos de interesse de aulas que eu já ministrei para a indústria farmacêutica. Eu vou antes de entrar exatamente por quê, eu vou falar qual que é o meu objetivo com vocês aqui nessa aula. Eu quero convencer vocês de que enxaqueca é uma das doenças mais importantes de qualquer aluno de medicina que seja estudado, e quero convencer também que uma pessoa com enxaqueca pode comer chocolate. Então, esses são os meus dois objetivos. Por que é, talvez, a doença mais importante para todos vocês que estão na formação acadêmica de se estudar? Em primeiro lugar, porque se você for um clínico, se você for um dermatologista, se você for uma ginecologista, pediatra, cirurgião, certamente o seu paciente vai ter enxaqueca. Uma grande parte deles vai sofrer com enxaqueca. Mas se você for epidemiologista, aí é que é mais importante ainda de você entender sobre enxaqueca, eu vou mostrar isso. Agora, se você decidir em algum momento largar a medicina, ainda assim, eu confesso para vocês, vocês vão frequentemente ser perguntados sobre enxaqueca. Se isso não bastar, realmente, eu não vou ter conseguido o meu objetivo, mas eu acredito que vocês vão entender por que eu acho tão importante estudar essa doença. O meu objetivo aqui não é que vocês saiam sabendo tratar a enxaqueca. Eu quero que vocês se animem para se debruçarem sobre os livros, artigos e realmente aprofundar no conhecimento dessa doença, que é uma coisa muito importante na formação do médico. E aqui, por fim, quero que vocês saiam convencidos que chocolate não é um problema para quem sofre com enxaqueca. Vou contar para vocês como que eu descobri essas coisas. O meu caminho não foi tão linear. Eu comecei minha faculdade na UFMG, como o Wellington já apresentou, fui fazer minha residência no Hospital das Clínicas, e lá eu tive o prazer e o privilégio de fazer dois grandes amigos. Um é esse camaradinho aqui, que é o Wagner Cid, um dos grandes neurologistas dessa nossa geração, que é alagoano e atualmente mora em Maceió. O outro, eu acredito que vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer, é o Dr. Rafael Valeriano, também um grande amigo que, inclusive, já foi presidente dessa liga. E foi um grande prazer ser colega deles de turno de residência. Uma das razões pelo qual eu fico muito contente de poder participar. Depois que eu terminei minha residência, eu fui fazer isso daí que vocês estão vendo, fazer monitorização intraoperatória. Não tem nada a ver com cefaleia. Eu não pensava em fazer cefaleia, na verdade. Ao contrário do meu grande amigo Paulo Faro, que acabou de sair, que sempre pensou em fazer cefaleia, essa não era a minha realidade. Eu saí e fui fazer um procedimento intraoperatório, e o meu entusiasmo, após alguns meses, era esse. Eu rezava para não ter mais cirurgias marcadas, logo percebi que isso acontecia porque realmente a minha paixão era a clínica, e é isso que eu fui fazer. Eu fiz minhas malas e voltei a trabalhar. Foi quando eu comecei a trabalhar nos hospitais Samaritano e Einstein, e comecei a perceber o seguinte, pessoal, que eu estava batendo cabeça com as cefaleias. Que apesar de ter uma boa formação, ter passado por um excelente ambulatório de cefaleia, que é o do Hospital das Clínicas, o tempo de dedicação que eu tive claramente estava inadequado para resolver a maioria, não a maioria, mas alguns casos bastante difíceis, principalmente de enxaqueca que eu encontrava.
E aí, estudando mais, eu descobri isso. Eu descobri que a média, como eles falam no undergraduate, de estudo ao longo do mundo, a gente está falando aqui da Organização Mundial de Saúde, a média de estudo da cefaleia é 4 horas. Pessoal, isso é menos tempo do que a gente gasta se a gente for de Maceió a Maragogi e voltar. Isso é muito pouco. E a gente, agora, eu quero mostrar para vocês por que isso é muito pouco. Eu voltei, então, depois de entender que eu precisava de uma formação melhor na cefaleia, voltei para o Hospital das Clínicas, onde eu entrei no ambulatório de cefaleia, e desde então participo de lá, além de outras atividades, como as sociedades brasileira e internacional. Agora, depois da gente aquecer e eu tentar mostrar para vocês o objetivo da aula e por que eu estou falando aqui com vocês, eu quero fazer uma retomada para a gente chegar na enxaqueca. O que é dor? Pessoal, dor é um mecanismo absolutamente necessário fisiológico de alarme. A gente pode fazer um paralelo que eu aprendi com meu querido amigo e colega da sociedade, Dr. João José, a respeito da dor como sendo um alarme, obviamente, de que alguma coisa não está indo bem dentro do nosso organismo. E quando a gente fala da cefaleia, a cefaleia é um alarme de que algo não está indo bem no segmento cefálico. Nada mais óbvio. A gente sabe que a gente tem duas grandes formas de cefaleias secundárias e primárias. Eu vou dividir com vocês uma forma fácil de entender isso e até de explicar para o seu paciente. Cefaleia secundária acontece quando existe uma lesão do tecido. De uma hemorragia subaracnoide, é um caso, por exemplo, de uma neoplasia intracraniana com efeito de massa, é o caso, por exemplo, de uma hemorragia intraparenquimatosa. Então, todos esses casos, é bom que a pessoa, de fato, tenha dor, porque é isso que vai fazê-la procurar ajuda. Essas são as cefaleias secundárias. Agora, eu não sei se isso é da época de vocês, talvez nem seja, mas algum tempo atrás, acontecia que os carros tinham um alarme que não estava funcionando tão bem. O alarme tocava sem ter nada acontecido, sem ninguém ter quebrado o vidro do carro. E essa é a natureza da cefaleia primária. É quando há uma ativação do sistema sensitivo de alarme, sem que haja, de fato, uma lesão provocando isso. A enxaqueca é o protótipo, não a mais comum, como o Paulo Faro falou, a cefaleia do tipo tensão é a forma mais comum, mas a enxaqueca talvez seja mais importante na vida de um médico em relação às cefaleias. Por quê? Porque ela comete 1 bilhão de pessoas no mundo, aproximadamente 31 milhões de brasileiros, pelo menos, sofrem com enxaqueca. E, além disso, sendo a terceira doença mais comum no mundo, ultrapassada somente pela cárie dentária e pela cefaleia do tipo tensão, ela é a segunda causa, e aí superior até a cefaleia do tipo tensão, de anos acumulados pelas pessoas vividos com incapacidade. O que é isso? Se a gente pega uma pessoa e ao longo do ano observa quantos dias ela perde por incapacitada pela cefaleia do tipo enxaqueca, e a gente soma isso a todas as pessoas que sofrem dessa maneira, a gente chega a 45 milhões de anos relacionados à enxaqueca. Para a gente ter um padrão de comparação, esclerose múltipla, que é uma doença altamente incapacitante para muita gente, chega a 584 mil anos vividos com incapacidade. E não é só isso, a enxaqueca, a população com menos de 50 anos de idade. E isso, pessoal, gera muitas consequências em diversos aspectos. Eu vou mostrar isso para vocês. Em primeiro lugar, a consequência sobre a vida do sujeito, a vida da pessoa. Um trabalho apresentado só com resposta de brasileiros, My Migraine Voice, a versão Brasil. Foram mais de 800 pessoas entrevistadas com enxaqueca e que se perguntavam sobre que tipo de impacto a doença vinha a causar em suas vidas. Olha o que a gente ouve com muita frequência. As pessoas, mais de 56% se diziam deprimidas, se sentiam infelizes, odiavam sua vida. A enxaqueca dita a minha vida em 1/4 dos pacientes. Enxaqueca não faz com que a pessoa não se sinta uma pessoa normal e um comprometimento da autoestima. Isso daqui, eu imagino que vocês ainda não tinham ouvido falar. Enxaqueca, 56% dessas pessoas informaram que ela afetava suas vidas sexuais. Perdiam eventos familiares, evitavam fazer compromissos, ficavam distantes do parceiro, muitas vezes dos filhos. As pessoas deixam de fazer seus hobbies, as coisas que têm prazer, e param de frequentar eventos sociais. Como se não bastasse isso, a gente está falando de uma doença que acomete justamente as pessoas no pico da idade
produtiva, entre seus 20 e 45 anos, é onde é o pico da doença. E isso gera também um impacto muito significativo para a sociedade. Olha só, quando a gente fala de custo indireto, o que a gente está falando? As pessoas que estão no trabalho, mas não conseguem se concentrar e render pelo presenteísmo, ou as pessoas que não conseguem sequer sair da cama para ir ao trabalho, tornando isso um absenteísmo. Quando a gente soma isso, a gente tem o custo indireto da dor. Artigo publicado em 2019 no Brasil, é estimado o custo indireto em 67 bilhões de reais por ano, só com as cefaleias, em grande parte disso relacionado à enxaqueca. E a enxaqueca também custa caro para os convênios, cerca de 25% a mais do que uma pessoa que não tem enxaqueca. E a gente está falando de pessoas de resto saudáveis. Quando a gente pensa em custo para a operadora de saúde, por exemplo, ou para o SUS, quando a gente pensa em um AVC, por exemplo, uma pessoa que sofre um AVC e sai com sequelas importantes, ela tem um custo que é muito alto, é uma cachoeira. E por isso a gente vê diversas políticas de saúde, tanto pública quanto no meio privado, que se direcionam a melhorar o perfil de tratamento dessas pessoas. Mas a enxaqueca não é uma cachoeira, ela é uma torneira pingando constantemente. Porque as pessoas que sofrem com enxaqueca utilizam o plano de saúde, e, infelizmente, muitas vezes, sem coisas que de fato vão gerar benefício, como a gente vai ver logo mais. Só que, gente, não é uma torneira pingando. A gente está falando de 31 milhões de torneiras pingando no Brasil. E isso é água pra caramba, né? Então, diante de um quadro assim, com um custo, um impacto pessoal, um impacto social, um impacto econômico tão grande, o que se esperaria é que houvesse um investimento no desenvolvimento da área de estudo, de tratamento, diagnóstico, reconhecimento da enxaqueca. Será que é isso que a gente observa de fato? Esse gráfico mostra para vocês, à esquerda de cada uma das doenças, o quanto houve de investimento nos Estados Unidos em relação a desenvolvimento da área. E à direita, a prevalência da doença. Vou mostrar só duas para vocês. Se a gente olha o diabetes, à esquerda, a gente vê um investimento, assim, incomparavelmente maior do que o da enxaqueca. Quando a gente vê a prevalência dessas doenças, a gente percebe que há algo errado. E provavelmente é por isso que, por muito tempo, houve pouco desenvolvimento, tanto do ponto de vista do entendimento fisiopatológico, quanto do ponto de vista de desenvolvimento de novas formas de tratamento. Mas isso vem mudando, felizmente. E agora eu vou entrar um pouco sobre o que a gente sabe de, historicamente, como vem a linha do tempo do entendimento da fisiopatologia sobre a enxaqueca. Vamos lá. Desde 1664, já existe, nessa publicação de Tom Willis, aventando-se a hipótese da enxaqueca ser uma doença relacionada a alterações vasculares. Isso foi muito melhor organizado por Wolff, em 1948. E a tônica desse entendimento permaneceu até muito pouco tempo atrás, ou seja, o entendimento da teoria neurovascular como sendo a gênese da enxaqueca. Por várias razões, uma delas o fato da pessoa sentir uma pulsação, que a gente sabe que essa pulsação não corresponde à frequência cardíaca, ou seja, ela não reflete a pulsação das artérias, dos vasos intracranianos. Outro fato é de que a gente, historicamente, tem medicamentos que têm um efeito vasoconstrictor e que tem um efeito, uma eficácia no tratamento da enxaqueca, mas, felizmente, o avanço do estudo, do entendimento biológico da enxaqueca permitiu a gente entender que os vasos intracranianos, ele tem, sim, alguma relação, mas esse não é o fenômeno necessariamente inicial da fisiopatologia da enxaqueca. Não tem como a gente falar de fisiopatologia sem lembrar desse brasileiro, professor Aristides Leão, que foi a pessoa que demonstrou isso, é um rascunho do que ele escreveu, e finalmente uma réplica da sua publicação de 1944, sobre a depressão cortical alastrante. Esse é um esquema que mostra o que é a depressão cortical alastrante. Você tem uma hiperpolarização seguida de uma prolongada despolarização, inicialmente em vermelho, já com uma hiperpolarização, enquanto aqui a gente vê a região se despolarizando, e isso vai encaminhada, e isso explica provavelmente o fenômeno da aura enxaquecosa.
Isso está muito ligado à aura, mas a gente sabe que cerca de 1/4 a 1/5 das pessoas que sofrem com enxaqueca apenas sofrem com o fenômeno de aura. Portanto, não é suficiente para a gente entender a fisiopatologia da enxaqueca. Então, a gente precisa vir mais para o futuro para entender as novas pesquisas, o que elas estão apontando. Ainda nessa área de depressão cortical lastrante, esse é o professor Rami Bernstein, que recentemente apresentou na Academia Europeia de Cefaleia esse trabalho muito interessante que finalmente liga a depressão cortical lastrante através de uma ativação de células piais arteriais e de mastócitos que ficam próximos a essas células piais, que gera uma grande cascata que vai culminar finalmente com a ativação nociceptiva de fibra C e de fibras A delta. Então, demonstrando de que maneira a depressão cortical lastrante pode estar relacionada à ativação trigeminal, que em última instância geraria dor. Mas existem outras áreas de entendimento da enxaqueca que são fundamentais. Aqui a gente tem um painel de locks genéticos que são identificados em grandes estudos que comparam pessoas que têm enxaqueca com centenas de milhares de pessoas que não têm a doença e mostram pelo menos 38 pontos genéticos de alteração que se repetem com uma frequência maior nas pessoas com enxaqueca. Ou seja, assim como o Paulo falou sobre a cefaleia do tipo tensão, a gente sabe que a enxaqueca é uma doença de base genética, que aqui está a causa dessa doença. Por mais que as pessoas consigam associar o chocolate e a diversas outras questões, nós vamos ver por que essa associação tem que ser extremamente cautelosa. E aqui está, hoje, o que a gente entende como sendo a base da doença. Uma predisposição genética para a pessoa desenvolva crises desmodulatórias, disfunções cíclicas da forma de processar a sensibilidade intracraniana. Vejam vocês, são diversos centros que estão implicados, que a gente tem muitas provas já com investigação e estudos a respeito da sua implicação na fisiopatologia da enxaqueca. A gente tem córtex, principalmente occipital, hoje a gente tem evidências do envolvimento cerebral. O hipotálamo, que tem ganhado muita importância no entendimento fisiopatológico da enxaqueca. A gente tem no tronco cefálico a substância cinzenta periaquedutal, o locus coeruleus, o núcleo rostral ventral medial da ponte, do bulbo, o sistema trigêmino-cervical, porque, afinal de contas, o núcleo do trigêmeo no bulbo, ele não tem uma descontinuação com o núcleo sensitivo até C3, portanto, a gente considera isso como um complexo, razão pela qual na enxaqueca não é só a região de território de inervação do nervo trigêmeo que dói, a gente tem a região mais posterior, de C2 e até C3, acometida também dentro da enxaqueca, o sistema autonômico também, parasimpático, extremamente importante, salivatório superior e o gânglio esfenopalatino, o gânglio trigeminal, absolutamente importante, e finalmente suas implicações sobre a vasculatura. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns resultados interessantes a respeito dos estudos que mostram os sintomas neurobiológicos ligados a alterações em ressonância funcional que são consistentes quando repetidas na mesma pessoa em momentos diferentes, em crise e fora de crise. Vamos lá, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que esse estudo partiu de uma paciente que fez 30 dias de ressonância todos os dias. Ela teve crise em 3 dias desses 30. Em todas as vezes, ela teve uma ativação de alguns centros que aconteceu horas a dias antes dela referir qualquer sintoma. Ela teve uma ativação que também foi consistente durante o período de dor, e ela manteve alterações antes dela se tornar completamente normal, na fase que a gente chama de pós-ictal, e a gente vai detalhar um pouco mais depois. Por que eu digo para vocês? É fundamental a gente entender que no momento que a pessoa está exatamente com a queixa de dor, isso não é o início do processo da enxaqueca. Por que isso é importante? Primeiro, porque isso já demonstra para a gente que aquela teoria vascular, que a gente de fato observa uma ativação, uma vasodilatação em alguns vasos intracranianos, isso é um fenômeno demonstrado em alguns estudos, mas
Isso com consequência de ativação mastocitária e, enfim, um processo neurogênico inflamatório. Porém, isso não é o que a gente observa de início no padrão das crises. Isso mostra para a gente que a gênese da enxaqueca, ela é córtico-subcortical, ela está dentro de alguns centros fundamentais, como, por exemplo, o hipotálamo. A gente sabe que existe uma ativação hipotalâmica, e provavelmente é essa a causa de alguns sintomas muito curiosos, que pouca gente estuda, e esse artigo explora bastante isso. E eu vou dar um exemplo para vocês: fissura por doce, craving, que é fissura, é muito comum. Então, é por isso que se você perguntar para 10 pessoas que tiveram crise de enxaqueca, muito provavelmente 7 delas vão falar com você que comeram chocolate antes. O que acontece? Será que o chocolate causou a dor? Se a gente volta, a gente percebe que a dor é uma fase que, após a ativação, que ia acontecer de toda forma. Essa é uma consequência, na verdade, do início da ativação, que vai culminar nessa ativação nociceptiva do sistema trigêmeo vascular. Portanto, muitas vezes o que a gente entende pelos pacientes, que os pacientes entendem como sendo a causa da dor, já era início do processo, só que não ocorrendo com dor. É muito importante isso, para que a gente possa orientar de maneira adequada e fugir de questões que são de conhecimento popular, mas que não têm demonstração científica. Os gatilhos, muitos deles já caíram por terra, e não é o caso da gente ter que brigar com o paciente se ele tem uma observação sistemática de que melancia, de que vinho tinto, de que alguma coisa causa, mas definitivamente o que a gente não pode, como médico, como as pessoas comprometidas com a ciência, é fazer lista de coisas que as pessoas não podem comer, porque isso não tem comprovação nenhuma. É proibir as pessoas de fazer coisas que elas gostam, que a gente sabe hoje que não tem relação com o despertar da enxaqueca, como, por exemplo, comer chocolate. Então, o que acontece é que essas ativações do hipotálamo, do cerebelo, do córtex occipital, elas desenvolvem uma modulação da sensibilidade descendente alterada. E essa disfunção provavelmente é responsável por dar início à cascata, que depois vai gerar uma sensibilização central e periférica. Aqui é importante a gente mencionar esse camarada aqui que está de amarelo. Ele se chama CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. Por que é importante falar dele? Lá na década de 80, Peter Goldsmith, um dos grandes estudiosos da enxaqueca, ele, junto com Lars Evanson, fizeram uma pesquisa que foi o seguinte: a pessoa chegava com crise de enxaqueca no pronto-socorro, ele pegava o sangue da jugular do paciente, acesso central, e aferia a concentração de CGRP. E ele mostrou que, comparado com controles, durante a crise, seja sem aura, seja com aura, a concentração de CGRP era muito aumentada comparado com o controle. E quando o paciente recebia sumatriptana e melhorava da dor, demonstraram que, na verdade, o CGRP tinha assim, uma relação muito íntima com a enxaqueca. O que mais que eles observaram? Eles observaram que a maior concentração de receptores de CGRP estava nesse cara, que é o gânglio do trigêmeo. E, então, muitas pesquisas se voltaram para entender se ali esses receptores e a própria molécula poderia ser um alvo terapêutico, como a gente vai falar novamente lá na frente. Mais uma coisa importante a respeito da fisiopatologia da enxaqueca, é importante entender isso daqui. Existem no nosso cérebro, os centros funcionais, eles não são mecanismos estanques, gavetas separadas. A gente não tem o córtex occipital que participa só da visão, ela participa, além da visão, de processamentos conjuntos de diversas áreas. Inclusive, é um centro que a gente sabe que se ativa antes de uma pessoa ter enxaqueca. O próprio cerebelo, que a gente liga muito mais à modulação motora, a gente sabe hoje que tem se envolvido cada vez mais em pesquisas em relação à regulação do humor e também na fisiopatologia da enxaqueca. Esse trabalho é muito interessante, que ele demonstra como áreas do sistema límbico estão muito envolvidas tanto na fisiopatologia da enxaqueca quanto na fisiopatologia de distúrbios do humor, por exemplo. Provavelmente é a razão pela qual a gente tem uma frequência muito alta de depressão associada à enxaqueca, principalmente crônica. Como é que essa enxaqueca, que no final das contas é essa desmodulação da aferência sensitiva dolorosa do crânio, e não só, mas também de outras sensibilidades, como a visão, a audição, como que ela se apresenta? Aqui
a gente tem uma lista de sintomas em cada fase daquelas que a gente conversou. Então, horas a dias antes da pessoa desenvolver dor, ela pode ter cansaço, alteração do humor, bocejamento, sede, fissuras alimentares, alteração da frequência urinária. Ela pode começar com a dor. Você não precisa falar com ele que não é isso, mas você precisa entender que provavelmente a luz não é um gatilho. Provavelmente o que acontece é que o cérebro desse paciente já ativou e ele tem sintomas premonitórios e ele não sabe que ainda está enxaqueca porque ele associa enxaqueca só a dor. Mas nós temos que saber que enxaqueca não é um fenômeno exclusivamente de dor. E que existem esses fenômenos autonômicos, muitas vezes ativação autonômica, por exemplo, pode gerar descarga nos seios. E aí eu pergunto a vocês, uma pessoa que chega no pronto-socorro com cefaleia, pode ser até bilateral, porque não é exigência importante da enxaqueca, e que tem uma sensação de peso frontal, que tem uma descarga autonômica que gera uma ativação da mucosa, e até muitas vezes a gente tem ali uma produção de muco mais importante, essa pessoa vai ganhar o diagnóstico de quê, meus amigos? Ela vai ganhar o diagnóstico de sinusite. E existem estudos mostrando que até 80% das vezes o diagnóstico no pronto-socorro está errado, e a gente não pode fazer isso. Depois que uma pessoa teve essa ativação, em 1/5 a 1/4 dos casos, vai acontecer o fenômeno da aura, explicado pela fisiopatologia, pela depressão cortical lastrante, e do ponto de vista clínico, na maioria das vezes se manifesta com aura visual. Rapidamente, aura, portanto, é um déficit neurológico transitório e que se reverte completamente e que tem uma duração que vai de 5 a 60 minutos nos casos típicos. E isso pode anteceder a essa fase, que é a que todo mundo conhece da enxaqueca. Com cefaleia pulsátil, com fotofobia, com náusea, com vômito, pode durar de 4 a 72 horas nas crises não complicadas. Só que quando isso termina, se você perguntar ao seu paciente, ele não vai te dizer que acabou completamente, que está tudo normal. Ele tem uma sensação de ressaca, e todos vocês que estão me assistindo, que tem enxaqueca, sabem disso. Então, essa, no final das contas, é a manifestação que a gente tem fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. Escuto. Tudo bem, então, retomando, a gente tem, então, sabe da existência de fatores genéticos fundamentais na fisiopatologia da enxaqueca. A gente sabe de fatores de risco, como sexo feminino, predisposição genética já colocada, obesidade, pouco falado, fala-se muito sobre sexo feminino, mas obesidade é importante, depressão, eventos importantes de estresse na vida. E isso tudo faz com que o limiar da pessoa desenvolver uma crise, ele se reduza. O limiar de desenvolver essa disfunção cíclica se reduza. Consequência é a gente ter um aumento ou redução do ataque, da frequência de ataques. Isso memória daquele mecanismo, daquele ciclo, daquela disfunção, daquela ativação do sistema trigêmeo autonômico. Isso, na verdade, a gente está vendo um mapa da cronificação. Só que existem fatores protetores também. A medicação profilática feita adequadamente, educação do paciente a respeito da doença, suporte social, atividade física, manejamento de estresse, tudo isso vai proteger o paciente de um aprofundamento. Como que se dá esse aprofundamento? A gente isso é um desenho meu para poder explicar para vocês. Uma pessoa que não tem uma genética com predisposição para enxaqueca, não interessa o quantos fatores internos dela vão flutuar, se ela tiver eventos estressantes, se ela tiver mais tranquila, se for uma mulher, se estiver no período perimenstrual, ela não vai cruzar com a linha que desenvolve a crise, porque simplesmente a genética dela não a permite fazer isso. Portanto, eu falo com os pacientes que enxaqueca não é para quem quer, é para quem pode ter. Então, não se trata do estresse, essa é a grande mensagem, não se trata da menstruação. Apesar de 90% das mulheres que têm a predisposição genética apresentarem crises importantes, muitas vezes mais refratárias e intensas durante o período perimenstrual, não é a menstruação que causa enxaqueca, esse conceito
tem que estar muito arraigado para vocês. Mas uma pessoa que tem a predisposição, ela eventualmente vai sofrer com isso na sua vida. A linha dela vai reduzir. E quando ela encontra com predisposição interna, ela vai desenvolver crises eventualmente. Esse é o ciclo da enxaqueca. Eventualmente isso pode se tornar mais comum, essa linha vai se aprofundando. O limiar que a gente acabou vendo ali naquele artigo para desenvolver uma crise pode se tornar mais comum. A pessoa pode se tornar uma pessoa com enxaqueca crônica. E isso pode ser um quadro dramático, que isso desenvolve até que a pessoa o tempo inteiro tenha dor de cabeça, a cefaleia crônica diária, a secundária é uma enxaqueca crônica. Esse diagnóstico é muito importante de ser feito, porque caso contrário, essas pessoas que teriam chance de mudar suas vidas, elas não vão conseguir isso, e isso está nas nossas mãos. Como a gente vai fazer esse diagnóstico? Com 2 ferramentas. E essas 2 ferramentas eu garanto que elas não são difíceis de vocês terem. A primeira é a mais fácil e, no entanto, muitas vezes a mais esquecida. Pessoal, a gente precisa de ter ouvidos, a gente precisa de ouvir o paciente com enxaqueca. A gente precisa... Travou aqui rapidamente minha tela, deixa eu sair. Pronto, chegamos. A gente precisa ouvir a história dos pacientes. Enxaqueca é uma doença eminentemente de diagnóstico clínico e a história é muito importante que a gente aprenda a ouvir. Não é só ouvir passivamente, entender o que a gente está buscando, mas também dar ouvidos a toda a experiência que a pessoa que tem enxaqueca está passando. E o segundo instrumento é o exame clínico, o exame neurológico, um exame neurológico descartável. E quais são os elementos que vão aparecer? Oi? Então, voltando ao exame neurológico, o que a gente precisa é avaliar um exame neurológico naturalmente completo, um exame clínico, avaliar se a pessoa tem comorbidades, fazer o exame neurológico completo para avaliar se existe algum sinal focal. Enxaqueca não é uma doença que cursa com sinais focais permanentes, só durante a aura, e isso tem que ser completamente transitório. E é muito importante a gente lembrar do fundo de olho, porque o paciente com cefaleia tem diagnósticos diferenciais, e a síndrome de hipertensão intracraniana secundária, diversas condições, entre elas o pseudotumor ou a própria neoplasia intracraniana, é uma causa importante de diferencial e tem que ser vista. Com o exame neurológico, um exame do fundo de olho normais, além de um exame clínico, obviamente, completo, normais, excluindo-se hipótese de um quadro infeccioso e outras causas, a gente finalmente, como história típica, tem o diagnóstico da enxaqueca. O que é essa história típica? A gente tem que olhar para a forma como a enxaqueca, a cefaleia, se instala, ou seja, se ela tem um caráter pulsátil, pelo menos em alguns momentos, se ela tem uma intensidade moderada forte, se ela acomete de um lado ou dos 2 lados da cabeça, e óbvio que não são todas, 100% das crises que vão ser iguais em ninguém. Então, é preciso ouvir o paciente e determinar as suas diferentes formas de instalação. A foto e a fonofobia ajudam a gente no diagnóstico, e 2 dicas aqui. A náusea é bastante comum, mas para diferenciar da cefaleia que o Paulo Faro apresentou antes de mim, ele falou da cefaleia do tipo tensão, que, na verdade, a gente tem aqui o esforço físico como sendo um grande diferencial, principalmente para o paciente que tem uma cefaleia crônica diária, com piora por uso excessivo de medicamento. A gente tem aqui a piora da dor com o esforço físico como sendo uma coisa fundamentalmente da enxaqueca. Então, se o seu paciente tem cefaleia, que já não sabe tanto mais se é pulsátil, você não sabe também, já é bilateral, pode haver uma cefaleia pelo uso excessivo de analgésico associada, mas ele demonstra uma piora, a cefaleia é de forte intensidade e demonstra uma piora com o esforço físico, isso muito provavelmente, se é uma cefaleia primária, é uma cefaleia pela enxaqueca. Outras coisas que é importante a gente perguntar é, por exemplo, o desconforto cervical, que é um daqueles sintomas prodrômicos em cerca de 70% dos pacientes. Isso faz com que vários desses pacientes procurem primeiro o ortopedista, o neurocirurgião, antes de passar com o neurologista clínico, porque eles acham que é um problema da coluna, é muito frequente isso. Bocejamento, sonolência na fase prodrômica, tudo isso é importante da gente perguntar. Classificação das cefaleias primárias, a gente vai ter os seguintes sintomas.
a cefaleia, a enxaqueca sem aura, ela é determinada quando o paciente tem pelo menos 5 crises, sendo que a duração dela é de pelo menos 4 a 72 horas. Obviamente, a gente não está falando aqui de pacientes que tomam um medicamento abortivo. Quando tem um medicamento abortivo, é natural que a duração seja menor. E a cefaleia que tenha pelo menos 2 dessas características: unilateral, pulsátil, intensidade moderada a forte, e exacerbação por esforço leve. E a pessoa tem que ter pelo menos um dos dois: náusea ou vômito, e foto e fonofobia. Vejam vocês, então, portanto, se uma pessoa tem uma cefaleia que dura 4, 8, 10 horas, é uma cefaleia que é moderada em intensidade, ela é bilateral, ela não é pulsátil, e esse paciente tem náusea associado, gente, isso é enxaqueca. E muitas vezes, esse mesmo paciente, a sua mãe, ele está acostumado a ver sua mãe, que ela não consegue sair do quarto, porque tanta fotofobia, fonofobia, ele nem conhece o que é fotofobia. E ele tem certeza que não tem enxaqueca. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como o fenótipo ele pode ser muito variável, principalmente quando o paciente cronifica. E o fenômeno da aura, como a gente falou, o paciente tem que ter pelo menos 2 episódios com uma dessas formas de aura, e isso com duração de 5 a 60 minutos. Outra coisa fundamental na história clínica é entender o padrão de repetição dessas crises. Como a gente falou, a cefaleia primária é um distúrbio funcional que se repete, tem ciclos. Então, essa é a cara da enxaqueca episódica. A gente precisa determinar na história do paciente se ela se repete. Muitas vezes ela pode evoluir com uma piora progressiva, mas com ciclos de intervalos. E o paciente achava que tinha uma cefaleia normal, e agora que ela vem piorando, ele fala que agora que começou a dor. É importante perguntar a respeito da dor de cabeça normal que os pacientes acham que tem. O que é muito fundamental aqui? A gente entender que isso não é enxaqueca. Quer dizer, pode até ser, mas tem que ser excluído uma causa secundária. O que é isso? O paciente que nunca teve um episódio de dor na vida, nem leve, e de repente tem uma dor súbita, de forte intensidade, que é o thunderclap. Isso precisa de uma investigação de causas secundárias. Outra coisa, o paciente com enxaqueca muitas vezes vai evoluir para esse quadro de cefaleia crônica de anos, todos os dias, mas esse padrão é um padrão que chama atenção para alarme. Ou seja, um padrão que ao longo das últimas semanas vem progressivamente aumentando, não ao longo dos últimos 25 anos, dificilmente isso é uma cefaleia secundária, mas quando um paciente refere que ao longo das últimas semanas vem com uma piora significativa do padrão de dor, a gente tem que olhar. Então, a gente sabe agora que o exame de imagem ele não é necessário quando a gente tem um diagnóstico de enxaqueca. Ele só vai ser fundamental quando a gente suspeitar, de fato, de uma causa secundária. Porque senão, meus amigos, a gente vai cair nessa máxima de Kant, que é: quem não sabe o que procura, não entende o que acha. Se você pede um exame de imagem, saiba por que você está pedindo esse exame. O chefe, Dr. Luiz Henrique Martim Castro, chefe da residência do Hospital das Clínicas em São Paulo, ele fala que se você tem um exame neurológico bem feito, que não está batendo com o seu exame de imagem, você precisa repetir o exame de imagem, porque o exame neurológico, prática clínica, é o que vai determinar a gente, de fato, o que é que está acontecendo com o paciente. E o tratamento da enxaqueca, uma doença que eu espero ter convencido vocês da importância da gente conhecer o tratamento. É óbvio que meu objetivo aqui não é esgotar com vocês todos os tratamentos, mas é apontar para coisas que são fundamentais, que não podem ser esquecidas ou desconhecidas. Número 1, o tratamento de crise. A gente tem 5 pilares fundamentais, como eu mostro aqui: o tratamento de crise, o tratamento profilático, a educação do paciente, cuidado mútuo de vida. Vamos falar rapidamente sobre o que não pode ser esquecido, um guia para que você possa estudar isso mais aprofundadamente em seguida. Esse tratamento de crise ele precisa de uma estratégia a ser definida junto com o paciente para cada caso. Eu vou mostrar para vocês 3 formas de estratégias bem conhecidas. Step Care Across Attacks. O que significa isso? Você passa um analgésico para o paciente, se ele não funcionar, o paciente volta ao médico e você, então, encaminha ele para outro analgésico. Outra forma é você fazer o Step Care dentro dos ataques, ou seja, se o paciente tomou um analgésico e não teve efeito, ele mesmo já vai poder, no próximo ataque, associar 2 analgésicos ou 2 formas de tratamento agudo. E, finalmente, o tratamento estratificado, que é aquele que você orienta o paciente a depender da forma de dor que ele tem, a tomar um analgésico ou outro. E aí o paciente mesmo vai tomar a decisão dependendo de sua forma de dor. E quais são as opções que a gente tem? A gente tem os analgésicos, que tem sua forma oral,
a dipirona, mesmo problema que o Paulo colocou, a gente tem aqui a dipirona como sendo uma opção que, além de oral, a gente tem venosa. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que também tem disponibilidade oral e venosa. Os triptanos, que são as medicações primeiras desenvolvidas para o tratamento da enxaqueca, e que tem sua formulação oral, sua formulação de dispensação intranasal e injetável, que o próprio paciente pode injetar sob orientação. Portanto, é importante vocês conhecerem isso e saberem também que diferentes triptanos têm algumas alterações em relação à sua ação nos receptores serotoninérgicos. Isso vai determinar tanto eficácia quanto tolerabilidade diferente dos pacientes. É importante conhecer essas diferenças para poder fazer uma boa indicação dos triptanos. Os ergos, que têm caído em desuso, porque eles são medicações que geram muitos efeitos colaterais, e, finalmente, combinações, como o triptano com naproxeno. Isso é bastante útil para evitar recidiva precoce em alguns pacientes. Eu quero mostrar para vocês que ninguém aqui ouviu falar a respeito de opioides, e isso é muito de propósito. Existe uma orientação que é muito expressa, muito repetida, que não há muita dúvida, existe um grande consenso em toda a especialidade, que é de não se utilizar opioides como primeira ou segunda linha do tratamento da enxaqueca. Deve ser realmente a última linha a ser pensada. Isso está na Academia Americana, isso está na Academia de Cefaleia, na Sociedade de Cefaleia, todos eles orientando sobre não utilizar os opioides. Por fim, na crise aguda, também é importante a gente entender que o paciente com uma gastroparesia secundária à crise da enxaqueca, ele tem menor absorção de líquidos. Além disso, pode ter náusea e vômito. Então, sempre lembrar, muito importante, a hidratação desse paciente, e pode ser o que faz a diferença para que ele consiga sair da crise no pronto-socorro. Passado sobre uma geral sobre tratamento de crise, a gente vai falar para o que talvez é mais importante que vocês saibam sair daqui entendendo o mapa do que vocês vão precisar estudar, o tratamento profilático. Primeira coisa, indicação. Quando eu tenho que tratar profilaticamente? Para todo mundo? Não. Eu tenho que tratar profilaticamente, sem dúvida nenhuma, para pessoas que têm indicação por frequência alta de crise. O que é frequência alta? Se uma pessoa tem uma dor de cabeça por semana, isso já é uma frequência alta. É o que o Paulo tinha falado, são mais de 3 dias de dor no mês. 3 é demais, é a campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Ou seja, 4 dias de dor no mês já é uma causa que indique a pessoa, pelo menos, ser oferecida uma profilaxia. Mas mesmo se a pessoa tem menos episódios, se ela tem uma dor que é muito incapacitante, uma vez a cada mês, isso já é uma justificativa para a gente pensar numa profilaxia, para que tenha um controle adequado e a pessoa não tenha impacto de qualidade de vida. E será que é isso que acontece? Vou mostrar para vocês que não. Esse estudo americano com 1.254 pacientes mostrou que só todos eles com enxaqueca crônica, meus amigos, mais de 15 dias de dor no mês, mostrou que só 40% desses pacientes tinham, de fato, passado numa consulta, e dentro dessa consulta, só 10% tinham tido um diagnóstico de enxaqueca, e, pasmem, 4,5% de 100% com indicação haviam iniciado um tratamento preventivo. Essa é a missão que vocês têm, de não deixar isso acontecer. Um paciente que tem enxaqueca e que tem indicação merece um tratamento que pode mudar a sua vida. E quais são as ferramentas que a gente tem para tratamento preventivo? Atualmente, as consolidadas são medicações orais, toxina botulínica e os anticorpos monoclonais. Como que é isso? De medicações orais, a gente tem 3 grandes grupos. Medicações que são de uso comum cardiovascular, os beta-bloqueadores, bloqueador de receptor de angiotensina, especialmente a candesartana, e antagonista de canal de cálcio, muito usado na infância, a flunarizina. Os antiepilépticos, talvez os mais utilizados hoje, o topiramato, valproato, lembrar de não utilizar como primeira linha na mulher em idade jovem, porque a gente sabe do seu potencial teratogênico, a gente sabe que as mulheres são mais afetadas do que homens pela enxaqueca, então ter esse cuidado. E os antidepressivos, tricíclicos e, finalmente, os duais, ganhando bastante espaço no tratamento. Aqui a gente tem principalmente a venlafaxina com bastante robustez ganhando espaço no tratamento da enxaqueca preventivo. A toxina botulínica, a diferenciar, muito importante, da sua forma de aplicação estética, não confundir uma coisa com a outra, porque é completamente diferente. A toxina botulínica tem indicação que é chamado protocolo PREEMPT, que prevê pelo menos 31 pontos de injeção. Por quê? É a sua ação sobre o músculo, que é a ação estética, que faz a diferença no tratamento da enxaqueca, na melhora da enxaqueca? A gente sabe hoje que não. É a sua absorção pelas fibras sensitivas tipo C, que, em última instância, vão determinar uma redução da produção, por exemplo, do CGRP. A gente tem aqui a calcitonin gene-related
peptide, que é menos expresso por esses neurônios fibras tipo C. Portanto, um mecanismo que até encontra alguma similaridade com a via fisiopatológica que a gente vai ver dos anticorpos monoclonais. Esse é o mecanismo hoje mais bem entendido do tratamento com toxina botulínica. E aqui os dois estudos principais que demonstraram a redução de dias de dor, o PREEMPT 1 e PREEMPT 2, mostrando uma eficácia da toxina botulínica para o tratamento da enxaqueca crônica, ou seja, aquela para pessoas que têm mais de 15 dias de dor no mês, pelo menos por 3 meses. Então, não é um tratamento indicado para pessoas com enxaqueca episódica. É interessante esse estudo, apesar de ser um open label, ele demonstra um aumento da eficácia a partir dos ciclos que são feitos a cada 3 meses. Então, os pacientes que respondem, eles acabam tendendo a ter uma melhora cada vez maior, pelo menos, segundo esse estudo, nos ciclos repetidos até 3 meses, chegando no terceiro ciclo aqui, com 70% de pacientes atingindo uma redução pela metade dos seus dias de dor. Por fim, os medicamentos mais recentes, anticorpos monoclonais. Vamos lembrar daquilo que eu falei da pesquisa do professor Goldsby e professor Evanson sobre o CGRP sendo liberado durante a crise e reduzindo quando o paciente era tratado na fase aguda. Aqui está um mapa do CGRP, meus amigos. Aqui a gente tem, então, os anticorpos monoclonais que vão se ligar ao receptor dessa molécula CGRP, como é o caso do erenumab, e anticorpos monoclonais que vão se ligar à própria molécula, como é o caso do galcanezumab e o fremanezumab. E aqui a gente tem algumas meta-análises dos principais estudos de eficácia dessas drogas, mostrando uma redução, então, consistente em relação a dias de dor, em relação à linha de base, que de fato mostra, inclusive, aqui uma atividade de classe muito evidente, ou seja, todos os 3 medicamentos já disponíveis no mercado brasileiro, inclusive que não existe, que é o único venoso, que é o eptinezumab, todos eles demonstraram eficácia em relação à comparação com o placebo na redução de dias de dor. Eles também demonstraram eficácia na redução em relação a 50%, redução em 50% em relação à linha de base dos dias de dor. E mais interessante ainda, são medicações que demonstraram um perfil muito interessante de efeitos colaterais muito baixos, em torno de 2% de drop-off, ou seja, de saída dos estudos por efeitos colaterais. Vocês percebem que essas linhas cruzam todas com a linha número 1, ou seja, a incidência de efeitos colaterais é muito próxima, não pode ser diferenciada do grupo placebo na sua maioria, mostrando, então, uma boa tolerabilidade, o que é muito importante. O que a gente, então, deve orientar em relação ao estilo de vida para os nossos pacientes? Que eles não comam chocolate, é que eles parem de comer enlatados, embutidos, enfim, e queijos, e lactose, e glúten. Não é isso que, por exemplo, a atividade física aeróbica é uma coisa importante, como a gente viu naquele artigo sobre cronificação. A gente sabe que isso é capaz de reduzir dias de dor. A gente sabe que mindfulness, por exemplo, como terapia de meditação, não é capaz de reduzir dor, mas ela é capaz de reduzir o impacto que a dor tem sobre o indivíduo, como esse estudo publicado num grupo de Nova York. Então, além disso, a gente sabe que o sono é capaz de, regulado, melhorar também o desenvolvimento de cronificação, melhorar junto a um tratamento preventivo quando indicado. Então, é muito importante insistir também sobre o sono. Então, essas são as 3 grandes diferenças que a gente precisa fazer em relação a medidas de estilo de vida. O sono, atividade física e terapias de relaxamento. Terapia cognitivo-comportamental também, não coloquei aqui, mas pode ser muito bem utilizada. E aí vem o cuidado multidisciplinar, porque, meus amigos, trabalho em equipe faz completa diferença no tratamento da enxaqueca. E vocês têm que ter isso em mente. Tem que recorrer ao fisioterapeuta quando for o caso de pacientes com importante acometimento miofacial, uma deseducação postural importante, e isso faz diferença no tratamento. Terapia cognitivo-comportamental também sendo uma alternativa muito boa, além de treinos de relaxamento, educação dos pacientes, e, obviamente, a gente não está falando de tudo isso isolado, a gente está falando de tudo isso associado à melhor forma de tratamento farmacológico. Isso é um cuidado multidisciplinar que faz diferença. Educação do paciente vai fazer diferença aonde? Se o paciente vive sua vida convencido de que é o tal do chocolate, é o estresse, é a menstruação que é a causa daquela doença, naturalmente não faz sentido tomar uma medicação como topiramato, que inclusive pode dar efeitos colaterais
se ele não vai nem curar sequer, se ele não vai observar. Então é importante orientar o paciente sobre a causa da enxaqueca, dar uma noção básica sobre o que a gente conversou de fisiopatologia. Fatores de cronificação têm que estar cobertos, comorbidades. Tratamento da crise tem que estar muito bem orientado. A evolução da doença o paciente precisa conhecer para que ele finalmente possa ter uma adesão ao tratamento. E o que é o resultado disso que a gente está falando? Quando a gente consegue fazer um tratamento preventivo bem feito, um tratamento agudo bem orientado, medidas de estilo de vida, cuidado multidisciplinar, o que a gente consegue? É óbvio que a gente consegue uma melhora importante de qualidade de vida. A gente consegue mudar a perspectiva que essa pessoa tem da vida. Existem relatos dramáticos no meu dia a dia a respeito de a forma como a relação com os filhos muda. Pacientes que, de repente, se descobrem não tendo, acordam um dia e comemoram porque simplesmente não estavam mais um dia com dor de cabeça. Mas não é só isso que a gente consegue. E isso é um estudo alemão que demonstrou que, além de você conseguir uma melhora significativa clínica, você também consegue reduzir os custos do paciente em pelo menos 30%. Então, existe uma responsabilidade social para que a gente consiga realmente melhorar a eficiência do nosso sistema, tratando bem nossos pacientes com enxaqueca. E, por fim, eu quero mostrar para vocês que essa área, ela vem em um desenvolvimento muito frutífero atualmente. A gente tem perspectiva de coisas muito interessantes chegando atualmente. Então, a gente, do ponto de vista de tratamento agudo, a gente tem duas moléculas, o rimegepam e o brogepan, que são moléculas pequenas, antagonistas também do CGRP, ao contrário dos anticorpos monoclonais, que são preventivos, mas essas duas moléculas, elas foram demonstradas com eficácia no tratamento da crise. Futuramente, isso já está no mercado americano, futuramente a gente vai ter isso aqui. E outra coisa que a gente tem é o lasmiditan, que é um antagonista também, é um agonista de receptor serotoninérgico 5-HT1F, ao contrário do HT1B e 1D dos triptanos, que por isso tem seu efeito colateral vascular. Eles têm uma contraindicação a pacientes, por exemplo, que têm doenças vasculares importantes, insuficiência vascular periférica, infarto, histórico de AVC, e aqui o lasmiditan não tem nenhuma relação com esses receptores que são vasculares, e sim sua ação central sendo melhor demonstrada, podendo ser usada nessa população. Além disso, a gente tem um novo alvo descoberto, que vem sendo muito estudado, assim como foi o CGRP, o PACAP sendo um novo alvo. Possivelmente, no futuro, a gente vai ter mais de um tipo de alvo com medicamentos desenvolvidos para enxaqueca. E o mais importante aqui de tudo, para mim, é convencer que você, independente do que você for fazer como médico, você precisa se conscientizar que o seu paciente muitas vezes vai estar sofrendo sem falar com você sobre enxaqueca. E é a sua responsabilidade, e mais do que isso, é a sua possibilidade de fazer uma imensa diferença na vida desse paciente, de colocar ele com a possibilidade de um tratamento que pode mudar a sua história de vida, pode diminuir todo aquele impacto que a gente conversou. Isso vai fazer com que você promova uma mudança. Oi? Bom, então, concluindo, pessoal, isso pode colocar na sua mão ser esse prisma que muda completamente a vida dessas pessoas. Eu quero que vocês saiam aqui imbuídos dessa responsabilidade e convencidos da importância de se estudar essa doença com bastante afinco, saindo das suas formações, capacitados a fazer pelo menos o diagnóstico, apontar as primeiras formas de tratamento e conseguir encaminhar quando pacientes forem mais complexos e refratários. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, o convite da Alan aqui para participar com vocês. Para mim é uma grande honra participar junto com colegas, futuros colegas de um centro que formou grandes amigos meus. Eu fico muito disponível com o meu contato para qualquer necessidade que vocês tenham aí, e também convido vocês, se gostaram da aula, se estão convencidos da importância de conhecer mais sobre a enxaqueca, convido vocês todos a conhecer o meu Instagram, onde eu faço periodicamente vídeos a respeito de educação em enxaqueca e outras formas de cefaleia. E então, encerro aqui e fico disponível para a gente responder perguntas dos colegas que tenham aí gerado dúvidas. Bom, doutor, muito obrigada. Foi uma aula sensacional. Todo mundo estava comentando aqui o quanto que o senhor é didático.
E nós Que queremos bom, agradecer, é um prazer para a gente, né? O senhor citou colegas que passaram pela Liga, isso é realmente uma coisa muito importante, né? A gente relembrar. Bom, tiveram várias perguntas, é um tema que gera realmente muitas dúvidas, principalmente porque tem pessoas participando também que são pacientes, né? Então, nós gostaríamos de começar por uma que foi feita, na verdade, várias pessoas comentaram sobre a questão do ciclo menstrual. Se tem relação com o ciclo menstrual, se anticoncepcionais, eles poderiam ajudar a aliviar a dor ou eles podem piorar a dor? Perfeito, Gisele. Olha só, essa é uma dúvida que é muito importante, não é só frequente, é muito importante. A gente tem muitos motivos para suspeitar, sim, que o ciclo menstrual tem relação com a enxaqueca. Mas eu vou voltar a sempre repetir, não é a causa, definitivamente. Por que não é a causa? Porque, caso contrário, 100% das mulheres que menstruam teriam crise de enxaqueca. Isso não é o que a gente observa. Mas uma mulher que tem essa predisposição, a gente sabe que não é na menstruação, mas principalmente na fase pré-menstrual, que ela acaba desenvolvendo crises mais intensas e refratárias. O que a gente suspeita hoje, fortemente, que seja relacionado a isso? É a queda do estrogênio no seu ciclo de flutuação, que se dá aí alguns dias antes da mulher menstruar, que provavelmente é o grande gatilho nesses casos para desenvolver a crise de dor nas mulheres que têm predisposição. Então, a gente tem aqui que levar algumas coisas em perspectiva. Existem cenários clínicos que são muito diferentes. A maioria das mulheres vai ter crises relacionadas à menstruação, mas não exclusivamente. Então, se a gente tem episódios de crise relacionados à menstruação e episódios não relacionados à menstruação, usar um contraceptivo que vai fazer alguma diferença em relação ao ciclo de flutuação hormonal, vai fazer alguma diferença de fato significativo na vida dessa mulher? Não. Segunda coisa, muito importante, então, nesses casos, e é sempre assim, muito fundamental a gente entender que se a pessoa tem crise por um gatilho ou por outro, a profilaxia não guarda relação com gatilho. A profilaxia vai estabilizar essa disfunção cíclica, seja com gatilho, seja sem. Gatilhos que muitas vezes a gente tem descoberto, mais uma vez, que nem são tão fundamentais assim. Então, a ideia da profilaxia é melhorar as crises, inclusive relacionadas à menstruação. Então, nunca é a primeira hipótese a gente tratar com hormônio a enxaqueca numa mulher que tem crises importantes. Algumas exceções podem existir, mas antes de falar dessa exceção, eu tenho que lembrar uma coisa fundamental. Existe uma contraindicação ao uso de terapia hormonal com estrogênio naquelas mulheres que têm enxaqueca com aura. Por que isso? Porque existe um aumento de risco de eventos trombóticos nas mulheres que têm enxaqueca com aura e utilizam estrogênio. Alguns ginecologistas dizem que as doses eram muito altas antigamente e outras, e atualmente não é assim, e a gente há de concordar com isso, mas essa ainda é uma recomendação do Colégio Americano de Obstetras, inclusive, de ginecologistas. Então, a gente, pode ser que no futuro, antigamente até era contraindicado para mulheres com enxaqueca sem aura. Hoje já não existe essa contraindicação assim para mulher que não tem aura, mas quando existe a aura, sim. E por fim, Gisele, só para concluir, eu quero mostrar para vocês como enxaqueca não é uma doença hormonal. A mulher, na gestação, ela tem, em 80% das vezes, uma progressiva melhora a partir do primeiro trimestre. E eu pergunto a vocês, o que acontece com o estrogênio nessa mulher? Ele cresce progressivamente, chega a níveis que a mulher não gestante não tem. Portanto, não se trata de uma doença hormonal. Se trata, sim, da flutuação sendo um potencial gatilho, e o hormônio só vai ter indicado, na minha opinião, como uma segunda linha em mulheres que têm exclusivamente crises perimenstruais. Só que nesses casos a gente tem ainda outras formas de tratar isso. Então, existe relação, não há dúvida de que existe relação. Essa relação de gatilho talvez seja mais evidente, mais importante, mas eu não vejo como sendo o principal caminho o de usar o contraceptivo para isso. Certo. E aproveitando que o senhor falou sobre o tratamento profilático, perguntaram quanto que geralmente é o tempo de duração do tratamento profilático e para caracterizar as auras. O que seria a aura nesse caso, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Pergunta do tratamento profilático é excelente. A gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando sobre o tratamento profilático. O tempo de duração não existe um consenso. Definitivamente não existe consenso na literatura. Mas o que existe é uma linha de pensamento nos centros de especialidades é o seguinte: a gente vai mudar a genética do paciente? Não vai.
Portanto, o objetivo do tratamento profilático, para começar, não é que o paciente nunca mais tenha crise. Mas essa genética, como a gente viu, ela está exposta a diversos fatores internos e externos. Então, por isso que é tão importante a gente levar a sério as medidas de estilo de vida, o tratamento multidisciplinar com físico, com psico. Então, junto a isso, a gente vai usar uma droga por um tempo que se destina a estabilizar e diminuir essa sensibilização periférica e central que o paciente tem, devolvendo ele para uma fase que ele tinha talvez menos intensas, menos frequentes e melhor responsivos ao tratamento. Quanto tempo que se demora? Quanto tempo se demora, ninguém sabe e é totalmente variável. Mas um guia que a gente tem é o seguinte: quando o paciente mais ou menos como poderia ficar o resto da vida sem medicamento, a gente mantém ainda assim por alguns meses, algo em torno de 3, 6 meses, a depender, até um pouco mais, e aí a gente vai tentar reduzir as drogas e tirar, eventualmente, e eu tenho pacientes que vão de alta, que não precisam mais de tratamento farmacológico, mas eu vou dar uma dica para vocês. É muito difícil de ver um paciente assim, se ele não tem uma super aderência às medidas de estilo de vida. Eu falo com os meus pacientes assim: você quer a senha da alta, se chama atividade física aeróbica. Para mim, essa é a minha impressão pessoal. Esses pacientes que têm uma aderência boa, isso acaba ajudando a regular o sono e acaba tendo consequência no paciente conseguir, no futuro, diminuir e até parar com o medicamento oral. E, por fim, o que é a aura? Bom, é outra pergunta importante e grande também. Mas vamos tentar resumir de uma maneira bem didática para vocês. Aura é um déficit que antecede ou começa imediatamente junto à crise da enxaqueca de dor. Então, vamos lá. Qual que é a maioria das vezes o que acontece? 90% das vezes a pessoa tem uma aura visual. Ela pode se manifestar com escotoma, ou seja, uma falha na visão que começa e vai crescendo na visão da pessoa, e de repente é muito comum o paciente falar assim: eu parei de enxergar desse olho. Na verdade, ele está tendo um déficit homônimo que ele, na verdade, tem os dois campos visuais dessa região que estão acometidos, e não um olho só. É importante perguntar isso. Se tiver de novo, fecha um olho e fecha o olho, o outro. Vê se realmente o olho não está enxergando. Até existe aura retiniana, mas isso é um diagnóstico de exceção. A gente tem que pensar em eventos isquêmico, inflamatório, diversas outras coisas quando o olho é acometido. Voltando então para a manifestação. Então, essa alteração visual pode ser, então, um escotoma, mas também pode ser uma formação positiva, que a gente fala, que é a pessoa enxergar alguma coisa que não está lá. Pode ser pontinhos brilhando, formas geométricas, coloridas. Existe uma que chama metamorfopsia, que, inclusive, provavelmente é o que estimulou o autor do livro Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, que tinha enxaqueca, a desenvolver aquilo que ela tinha, que era a metamorfopsia, ou seja, a sensação de que os objetos estão em tamanhos diferentes. Você não está vendo a coisa diferente, mas você tem essa sensação que as coisas estão gigantes ou que você está pequeno. Isso pode ser um fenômeno de aura, inclusive chamado, sim, de Alice no País das Maravilhas. Isso se desenvolve, então não é imediato, isso vai crescendo, não é uma coisa que dura alguns segundos e acabou, dura pelo menos 5 minutos, e aí, comumente, dura 30 minutos, e de repente a pessoa começa a sentir a dor e vai embora. Existe aura sem dor. Mas nesse caso, meus amigos, paciente que tem um déficit focal neurológico e não tem dor de cabeça, não é típico, principalmente no idoso, por favor, primeira coisa, a gente excluir diagnósticos diferenciais de déficit neurológico focal agudo. E aí o AVC é a primeira hipótese que a gente tem que excluir. Se a gente tem segurança de que, de fato, não se trata de uma doença vascular ou outra causando déficit neurológico, aí sim a gente pode tratar como enxaqueca. E a história é que isso se repete. Então, se repete sempre no mesmo padrão, a gente está autorizado a tratar como enxaqueca. E por falar nessa questão do AVC, perguntaram também se pacientes que têm enxaqueca, eles têm uma maior tendência a ter aneurismas e AVC. Aneurisma, eu desconheço relação significativa. Em relação ao AVC, vamos lá que essa pergunta ela tem que ser muito bem compreendida. Vamos lá. Existem alguns estudos que apontam para um pequeno maior risco dos pacientes que têm enxaqueca de desenvolver AVC. Ainda um pouco maior paciente que tem enxaqueca com aura. Mas eu pergunto para vocês, quando a gente pega um risco de uma pessoa jovem que não tem outras comorbidades, a gente pega como é esse risco. Esse risco é muito baixo. Se a gente multiplica ele por um número pequeno, como vai ser o risco final?
vai ser muito baixo ainda. Então, por mais que a população com enxaqueca tenha, sim, uma diferença em relação à população normal, essa não é uma questão que o paciente deve ter um medo, um receio de ter um AVC porque tem enxaqueca. Não é isso que a gente observa. Mas, o que a gente tem que estar atento? Se uma pessoa tem enxaqueca, ela tem duplamente razão para fazer medidas de estilo de vida que são relacionadas à proteção vascular. Ou seja, atividade física, não fumar, consumo de álcool moderado, não mais do que moderado, controle de colesterol, controle de diabetes. Você entendeu? Então, no final das contas, o que a gente precisa ter em mente não é que a pessoa saia de uma consulta sabendo que tem enxaqueca com medo de ter um AVC. Isso é uma coisa que não faz sentido. Mas sim que ela saiba que ela precisa realmente adotar medidas de saúde de vida de estilo de vida que são recomendadas a todo mundo como prevenção primária. Certo. Perguntaram também sobre a enxaqueca em crianças. Existe enxaqueca em crianças? Como é que funciona? Desculpa, Criseli, falhou a sua pergunta para mim. Você perguntou enxaqueca em criança e depois eu não ouvi o final. Isso, se existe a enxaqueca em crianças, geralmente como é que se dá? Olha, enxaqueca em criança existe, é um tema que vem ganhando força. A Academia Americana, por exemplo, tem estudado bastante isso. A gente tem uma grande limitação em relação aos estudos, que geralmente não são feitos em crianças. Então, a gente tem uma limitação em relação à quantidade de medicamentos que a gente pode utilizar. Ela pode se manifestar com dor típica, como é no caso do adulto, pode apresentar aura, mas em alguns casos ela se manifesta de uma maneira diferente. Por exemplo, com dor abdominal cíclica, com vômitos cíclicos. Então, essas duas síndromes, elas podem ser uma fase inicial de manifestação da enxaqueca nessa população. É importante, sim, a gente ter uma busca ativa, por exemplo, nos pais que têm enxaqueca. Então, entender se os filhos estão sofrendo com isso. Porque, vejam, a enxaqueca é uma doença de dor funcional primária. Então, a criança vai queixar e ela não vai estar com febre, ela não vai estar com outras alterações de pele, enfim, de frequência cardíaca, etc. E muitas vezes as pessoas acabam assumindo que a criança está inventando moda, que é coisa... Gente, não. Se a criança está queixando dor, provavelmente é isso que está acontecendo mesmo. E vale a pena ser um acompanhamento com o neurologista infantil, de preferência, a depender da idade, ou com o neurologista adulto, se tiver experiência com isso, e a depender do acesso na região. Então, existe, tem manifestações comuns, tem essas outras que são um pouco diferentes da idade adulta, existem tratamentos já bem fundamentados, não são tantos quanto a gente tem no adulto, infelizmente. Certo. Foram muitas perguntas, mas infelizmente, pela adiantada hora, a gente vai ter que deixar para um outro momento, mas eu queria agradecer, porque foi excelente. Agradecer também aos comentários das dúvidas. Foi uma aula sensacional. E agora nós vamos passar um outro vídeo com questões para a gente ir para a terceira parte da noite. Muito obrigado você, Criseli, pela oportunidade de falar com vocês todos aqui. Espero ter convencido vocês que a enxaqueca é uma das doenças mais importantes que o médico deve saber, independente da sua área. E, enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, bom seguimento das aulas aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.